quarto ano. Chegou a sexta-feira, hein? Que semana curtinha é essa, hein, pessoal? Tudo de bom, né? Mas os estudos estão aí, embora a gente não esteja indo para a sala de aula de verdade na escola, mas os estudos têm que continuar em casa e eu espero que vocês estejam acompanhando tudo que Tia Sam e as demais professoras estão fazendo com muito carinho para vocês, hein, pessoal? Olha só, hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a África. Vocês vão estar abrindo o módulo de vocês na disciplina de História, na página 65, onde diz África no passado, certo? Hoje nós vamos conversar sobre a África de antigamente, ok, pessoal? Vamos embora começar essa aula? Então, simbora, pessoal. Olha só, a África era habitada por diversos povos na antiguidade, certo? E cada povo tinha sua língua, seu modo de trabalhar e seus costumes. Em geral, os povos africanos viviam em aldeias. Alguns grupos de aldeias formavam um conjunto maior, gente, um conjunto maior de pessoas. E essas pessoas tinham um domínio, certo? Que era formado por um reino, por um império. Ok, pessoal? Aí lá no século XV havia também os povos que eram chamados de nômade. A gente já estudou o que é isso, né, pessoal? E um exemplo desses povos da África que eram nômades eram os tuaregs, certo? Que viviam no deserto do Saara, gente, e utilizavam os camelos como meio de transporte. Olha que legal! Eles se dedicavam ao pastoreio e ao comércio, controlando as rotas que passavam pelo deserto. Ainda hoje os povos tuaregs habitam no norte da África, vocês sabiam disso? E estão espalhados por vários países. Olha as fotos deles aí, pessoal. Digamos que eles são um pouco diferentes do que estamos acostumados. Mas a história da África, gente, é repleta de reinos e impérios. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre o reino de Gana. Esse reino se formou no entroncamento das rotas de comércio do Saara, certo? O ouro, marfim e escravos eram trocados com os comerciantes do deserto, né, por ferro, por cobre, tecido, cavalo, sal, ou seja, tudo que desse para negociar era instrumento, certo? E vários povos viviam sobre o domínio do rei de Gana. No século XIII, após diversos conflitos internos, o reino foi dominado pelo Império Mali. E agora nós vamos conversar um pouco sobre esse Império Mali. Então, pessoal, Mali foi fundada por esse rapazinho aí, ó, esse bonitão chamado Sudiata Keita. Ele era o líder dos Mandingas, que derrotou diversos povos e se tornou o primeiro governante, o primeiro governador desse império, certo? Várias cidades sob o comando de Mali praticavam o comércio, principalmente o de ouro, sal, cobre e nós de cola. Havia o domínio da agricultura também e do pastoreio, né? Os animais mais pastoreados por eles eram os carneiros, cabras e os bois. Aí teve um momento da história, pessoal, que esse império se converteu ao islamismo, certo? E algumas cidades se transformaram com a construção de bibliotecas, mesquitas e universidades. As principais foram Tombouctou e Djenné, certo? Consideradas patrimônio mundial pela Unesco. Certo, pessoal? Aí agora o módulo de vocês traz aí essa imagem desse mapa. Olha só que legal. Esse mapa é de 1375 e retrata o encontro entre um membro da comunidade Tuareg, que está aí à esquerda, certo? E o Mansa, ou seja, o governador do Império de Mali, chamado Kankou Moussa, que está à direita, sentado em seu trono. Ok, pessoal? Interessante, né? Mas esse mapa aí, gente, não foi feito só porque alguém queria retratar lá essas duas pessoas e resolveu, né, fazer essa cartografia, não. Ela tem todo um significado. Se você observar bem o mapa, vocês vão ver que há a presença de símbolos que representam poder e riqueza do Império Mali. Vocês conseguem identificar que símbolos são esses? Muito bem, pessoal. O trono, a coroa, o cetro e uma pepita de ouro nas mãos de quem, pessoal? Isso mesmo, na mão do governador, né, do Mansa, certo? E vocês poderiam perguntar assim, professora, e por que eles estão representando um Tuareg visitando um Mansa de Mali?
Nesse caso aí, ele estava demonstrando a prática comercial entre os povos de Mali, certo? Com o ouro, com o sal, com o cobre, como eu já disse a vocês. E os tuaregues ofereciam seus produtos, que eram as peças de vidro, joias, conchas, espadas, tecidos e etc, etc, etc. Então, essa imagem aí representa um momento de comércio, de negociação entre esses povos. E vocês pensam que parou por aí? Parou nada, tem mais alguns impérios e reinos para conhecermos. Um deles é o Império de Songhai, certo? Sun Ali foi o líder de Songhai, que dominou diversos territórios, incluindo o próprio Império de Mali. Apesar de seguir a religião islâmica, respeitava as religiões tradicionais dos povos dominados. O Império de Songhai manteve o comércio, que era a sua principal fonte de riqueza, a agricultura e os pastoreios. Após vários ataques de povos que queriam conquistar as rotas comerciais, esse império desapareceu lá no século XVI. E vamos continuar agora falando de mais um reino. Agora vem o Congo, certo? Os bantus, que eram os povos com uma língua comum, dominavam a mineração e a metalurgia de ferro, produzindo lanças e lâminas de enxadas. Cultivavam banana, inhame, sorgo, além de criar cabras e bois. Vocês sabem o que é sorgo, pessoal? Não? É uma planta que ela se assemelha a uma espiga de milho, certo? Quando se fixavam próximo ao rio Congo, eles construíram o Reino do Congo, dominando as cidades vizinhas sob o comando do Manicongo, que é o Senhor do Congo. Certo, pessoal? Olha só, de novo. Manicongo. Eu gostei dessa palavrinha. Lá no século XV, o Congo passou a negociar escravos, certo, com Portugal, em troca de armas de fogo, fumo e cavalos. Olha só, a gente acha que a escravidão começou por Portugal, né? Mas se a gente observar aí, a própria África, né, já mostrava que essa intenção de vender pessoas tem lá raízes na sua própria, vamos dizer assim, cultura, né? E após várias revoltas dos povos dominados, o reino chegou ao fim. E aí sim, os portugueses se aproveitaram de toda a situação, né, e dominaram, né, os povos restantes, as pessoas restantes que estavam por ali, né, dessa civilização, desse reino do Congo, e começaram a escravizar mais ainda essa população. Nessa época aí, pessoal, o chamado Reino do Congo, certo? O Império do Congo, como vocês queiram chamar, foi uma região africana localizada no sudeste, certo? Da África, no território que hoje corresponde ali ao noroeste, mais ou menos, da Angola, certo? Outra coisa interessante era que essa região que era governada por esses líderes, né, chamado rei pelos europeus, né, os portugueses chamavam os manicongos de rei, consistia em 9 províncias e 3 regiões, certo? Mas a sua área de influência se estendia também aos estados independentes. Outra história interessante aí sobre o Congo, pessoal, é que inicialmente era habitado por pigmeus, certo? E a sua demografia, ou seja, a sua geografia da região mudou radicalmente durante a grande migração de Banta, que era um povo, certo? Que, vamos dizer assim, se mudou para o Congo, ok? E em meio a essa migração surge aí um subgrupo, certo? Que ele se formou entre os povos que viviam ali perto do vale do Baixo Rio Congo, certo? E esse grupo, esse bando, são que passaram a dar nome a esse reino, são os formadores dos Congos, que consolidaram a ocupação da região lá em meados do século XIII. Agora, pessoal, eu vou passar a voz para um professor de história muito legal chamado Fabiano Carvalho. Gosto muito dele, ele tem um canal aí no YouTube, se você quiser acompanhar depois, é muito bom para a gente entender melhor as histórias que tem por aí, né, da humanidade, certo? E é um vídeo muito legalzinho, eu quero que vocês assistam até o final, certo? E depois vocês vão encontrar lá na plataforma tudo o que Tia Sam quer que vocês façam de atividades sobre esse assunto, belezinha, pessoal? Então, acompanha aí o professor, né? E espero que tenham gostado da aula. Beijo grande no coração e até a próxima, galera. Tchau, sobre os tchau. grandes reinos da história,
Geralmente, nunca lembramos de algum reino da África. Infelizmente, a visão de África ainda está ligada à miséria, à fome, à guerra. Nada mais errado do que isso. Se seu conhecimento sobre África é isso, ou isso, bom, vem comigo, que é tempo de estudar. Boa parte do que sabemos sobre a África nos vem da oralidade. A palavra falada é transmitida de geração a geração durante séculos, e com isso vêm histórias e lendas sobre os diversos povos africanos. Os griots, que eram contadores de história, cantores, músicos, poetas, são os principais responsáveis pela preservação dessa memória africana. Eles contam as lendas e recontam, mais ou menos como aquele idoso, talvez sua avó, que gosta de contar histórias para os netos. As fontes escritas sobre a história da África devemos a dois viajantes árabes, o Ibn Batuta e o Ibn Khaldun, que passearam pelo continente ali pelo século XIV. E depois deles temos os relatos dos europeus, entre os séculos XV e seguintes, já na lógica das grandes descobertas, que queriam aumentar o comércio entre a África e a Europa. Em um continente enorme como é a África, os rios eram importantes vias de ligação entre os locais. Os rios Níger, Nilo, Zambeze e Congo foram extremamente importantes na história africana. Pergunta para o seu professor de geografia onde ficam esses rios e como eles são utilizados hoje pelos africanos que lá estão. Acredita-se que há mais de 5.000 anos surgiram os primeiros reinos africanos. Uma das regiões onde surgiram importantes reinos nesse continente foi o Sahel. O Sahel fica ao sul do deserto do Saara. Lá moravam os berberes, que eram povos islamizados. Vale lembrar que a gente tem uma aula sobre árabes. Seria importante você dar uma conferida nela. Os berberes se dedicavam ao comércio. Bem, entre os séculos 4 e 15 da era cristã, surgem 3 reinos às margens do rio Níger. São eles Mali, Gana e Songhai. Esta região era extremamente rica. Minas de ouro fizeram o poder de Gana. Mas, em 1235, Sundiata Keita, do Mali, vai dominar a região. Vale lembrar que Gana não tem nada a ver com o atual país de Gana. Os malineses, liderados por Sundiata Keita, como já dissemos, também conhecido como Príncipe Leão, elevaram os seus domínios até as bordas do deserto. E lá começaram a explorar uma outra riqueza além do ouro, o sal. Uma curiosidade, né? A palavra salário vem de sal. Ah, é? O sal era extremamente valorizado nessa época. Soldados recebiam punhados de sal como pagamento. Daí, isso vai se desenvolvendo até chegar à palavra que conhecemos como salário, que, obviamente, é o pagamento pelo dia, pela semana ou pelo mês de trabalho. O líder dos malineses recebia o título de Mansa, que significa Rei dos Reis. O reino do Mali se converteu à religião islâmica. Bom, há uma história interessante de um dos Mansas do Mali, o Mansa Musa. Quem? Mansa Musa é considerado um dos caras mais ricos da história. É mesmo? Inclusive, sua fortuna seria incalculável. Certa vez ele foi a Meca fazer uma peregrinação à cidade sagrada e gastou tanto ouro em compras que causou uma inflação no mundo árabe. Inacreditável. Tem mais uma história muito curiosa. Ele prendia o seu cavalo com uma pedra de ouro de 14 quilos. Bom, talvez seja um pouco de exagero, mas sabe aquele pessoal que usa as redes sociais, às vezes exagera um pouquinho na vida que tem? Pois é, por que o Mansa, por que o rei não poderia fazer a mesma coisa? É isso aí. Bom, a revista americana Times, inclusive, fez um estudo para descobrir qual seria o personagem histórico mais rico de todos os tempos. Chegaram à conclusão que o Mansa Musa estaria entre os 10 homens mais ricos do período. Muito dessa fortuna se devia ao ouro. É fato que Mali era um dos maiores produtores de ouro nesse período.
O Mansa Musa não se destaca apenas por ser rico, mas porque também era um incentivador da cultura. Construiu escolas, bibliotecas, cidades como Djenné, Tombouctou e Gao se destacaram como grandes centros culturais do Mali. Revoltas internas, disputas pelo poder, enfraqueceram o Reino Mali. Enfraqueceram a tal ponto que o Império Songhai toma a região lá pelo século XV. O Songhai, inclusive, se estendeu até as ricas minas de sal de Tagaza. Isso garantiu riqueza e prosperidade para a região por mais 100 anos. O Congo foi outro importante reino da África desse período. Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O Congo foi mais um reino importante que surgiu na África desse período. O povo Banto, vindo da região que conhecemos hoje como Camarões, se estabeleceu na região e a dominou. Os Bantos conheciam as armas de ferro, eram bons agricultores e habilidosos guerreiros. Isso pode explicar o rápido domínio deles sobre a região. O antigo Reino do Congo, hoje, são os seguintes países: Angola, República Democrática do Congo, República do Congo e parte do Gabão. Conta-se que o Reino do Congo tenha surgido do casamento de Nimi Lukeni com uma mulher do povo Ambundo. Assim, ele se torna o Mani Congo, ou seja, Senhor do Congo. Domina todas as aldeias da região. Parte do seu poder pode ser explicado porque o povo via no Mani Congo alguém com poderes sobrenaturais. Será? O Reino do Congo era próspero. Sua economia se baseava na agricultura, mas também a exploração de metais como cobre, a exploração do sal, a venda de peles de animais e tecidos faziam a riqueza da região. Estima-se que esse reino tenha atingido o patamar de 3 milhões de habitantes. Isso é mais ou menos a população do Uruguai. O ano de 1483 marca a chegada dos portugueses à região. Em 1491, o rei do Congo vai se converter ao cristianismo e vai ser batizado como João I do Congo. Sua ideia ao fazer isso era estabelecer relações amigáveis com os portugueses para assim ter seus interesses atendidos. Num primeiro momento deu certo, mas depois se mostrou um erro. Ao longo do século XV e XVI, os congoleses vão perdendo liberdade e poder. Todos os povos africanos formaram reinos centralizados na figura de um rei? Não, nem todas as comunidades africanas do período conheceram o poder centralizado de um rei. Muitas vezes, as nações africanas escolhiam como líder alguém que era bom negociador, um bom guerreiro, era forte, era corajoso, ou às vezes tinha todos esses atributos. E neste episódio, a gente viu a formação dos importantes reinos africanos do Sahel e do Congo. Analisamos também a importância dos rios para a África, um enorme continente que precisava dessas vias de comunicação entre os diferentes locais. Importante também a gente lembrar que nem todos os africanos escolheram um rei como figura política centralizada. Alguns povos escolhiam guerreiros, escolhiam melhores caçadores, enfim. A África, como continente diverso, também foi diversa em sua organização política. A gente se vê numa outra história.